Olá, começando o programa Mais Milho, hoje aqui em Selbach, no Rio Grande do Sul. Uma manhã gelada, amanheceu 5 graus, aquelas manhãs bem geladas do Rio Grande do Sul. A gente está aqui na Fazenda São Sebastião com o Valdir Jacobi, um grande campeão nacional na produtividade de milho, campeão Getap, alcançou 303 sacas de milho por hectare. Valdir, antes de mais nada, parabéns. Muito obrigado pela participação aqui no Mais Milho. Tá frio hoje, né, amigo? Muito obrigado. É uma satisfação, uma honra participar desse programa. E realmente, estamos encarando um friozinho danado hoje de manhã. Queria que você começasse falando sobre a história da família. Já é a 3ª ou 4ª geração. Como é que tudo começou? O meu avô, que veio da região dos vales do Rio Grande do Sul, quando aterrizaram, né, os colonizadores alemães naquela região, e depois, quando ele casou lá e tal, ele então veio para essa região aqui. Já fazem 105 anos, quando ele adquiriu essa propriedade aqui. Então meu pai já nasceu aqui, inclusive eu, então, na sequência, estou na 3ª geração. Quando eles entraram aqui, tinha muita dificuldade, né? Levaram uma semana de viagem de carrocinha de lá até aqui, comprou essa área, teve que desbravar aí um tanto e desde o início já iniciou, né? O milho era o grão de ouro dessa região, né? Porque eles tinham os seus animais, né? Tanto porcos, gados, galinha. Então o grão de milho foi a base de tudo, né? Aí eles muitos anos plantaram milho, mandioca para sustentar a propriedade. Na sequência vieram então os filhos, né? E aos poucos, né, começaram a entrar outras culturas, como a questão do próprio trigo, né? Que na década de 70 depois foi o auge aqui da região trigo e soja, né? A soja que veio depois do trigo também para a nossa região. Mas assim, o milho sempre fez parte dessa propriedade, desse século, vamos dizer assim, de história. O milho sempre esteve presente. Você está com que idade, Valdir? Eu estou com 57 anos. 57, então nasceu aqui? Nasci aqui, me criei aqui, inclusive nessa casa de cenário aqui nós estamos, né? Então já a primeira lembrança de infância que tem já é daqui, já é de estar com o avô, com o pai, de estar na agricultura. Exato. Peguei o gosto justamente pela agricultura, assim, né? Convivendo e adquirindo conhecimento, né? E graças a Deus o avô soube transmitir muito bem para o meu pai e vice-versa, né? A gente tenta hoje para os filhos. Meu pai, assim, passou muita informação importante para mim. Ele é bastante caprichoso, detalhista e sempre dizia, olha, faça uma vez, faça bem feito para não ter que repetir a tarefa. Que idade tem o pai? O meu pai está com 87 anos, agora vai fazer 88 este ano. Tá na lida ainda? Ele mora na cidade agora, mas ele ainda tem as suas atividades em madeira que ele gosta de trabalhar para se manter ocupado, né? Graças a Deus está bem ativo, lúcido, né? Que bom assim. Qual é o nome do pai? Celestino Jacobi. Celestino, então um grande abraço aí ao seu Celestino, parabéns aí por tudo que fez até hoje, aí, né? Pela propriedade, pela produção toda, parabéns especial ao seu Celestino aí. E você, Valdir, qual foi o momento aqui na propriedade que assumiu a coisa, né? Que bateu no peito, agora é comigo e tal, e começou a mudar uma coisa ou outra, né? Nós trabalhamos aí 30 e poucos anos juntos, eu e o meu pai. E aos poucos, né, foi passando essas rédeas, vamos dizer assim. E a gente sempre tem esse conflito de gerações, né? Isso é totalmente natural. Mas aos poucos a gente, graças a Deus, nós entendemos muito bem, sempre, todo o tempo. E gradativamente foi passando. E aos poucos eu fui pegando, assim, as rédeas no sentido dessa tecnologia. O que um pouco foi mais resistente, o pai, nessa parte, porque é natural, né? Você resistir ao novo, é comum. E aos poucos fomos agregando, né? Buscando tecnologia. E quando tinha algum evento, alguma palestra ou curso, algo assim, o pai, vai você fazer. Foi soltando. Era mais, foi soltando. E aí sim, com isso trazendo, então, essas novidades, tecnologias, e sempre acompanhando. Então, o que a gente aprendeu é que tu tem que fazer um acompanhamento contábil também do que você faz dessas atitudes e planejar, colocar metas para o que você quer. Não adianta eu pensar em colher aí 300 sacas de milho se eu não adubar para isso. Eu tenho que planejar isso, tem que ter uma meta. Ó. Qual é o objetivo que eu quero?
Não, para esse objetivo, tem que colocar mais adubo. Não tem milagre, né, Valdir? Não tem milagre. É uma construção de anos, né? Queria que você explicasse agora o modelo de produção aqui da propriedade, né? Fizesse um raio-x assim, né? Nós temos hoje, onde eu trabalho, são 58 hectares, né? Só que não é toda minha, eu tenho uma parte que é do meu pai ainda, então que a gente tem arrendado. Mas eu trabalho em área cultivável aí, 45 hectares. O restante, então, nós temos ainda em mata nativa, mata atlântica ainda preservada, né? Tanto em também área de preservação permanente, as APP, né? Da reserva própria que a legislatura exige. Mas nessa área, então, a gente trabalha desde 1979, que são também já 42 anos, com gado de leite, né? Um tambo de leite aí, que horas mais e horas menos, mas assim vem até hoje. Junto a isso, a gente tem plantação, então, tanto do milho como soja no verão, além das pastagens de verão, e no inverno trigo, aveia, próprio cultivo de pastagens. E durante o tempo várias culturas entraram, né? Inclusive fruticultura, a gente teve uma época, melancias, pêssegos, figos, tudo para tentar agregar renda a uma propriedade pequena. Então a gente buscou diversificar. E falar nessa diversificação, né? O meu pai já conquistou prêmios justamente pela diversidade e produtividade na área. Então ficou um compromisso ainda maior para mim, né? Tentar dar sucessão nesse nível, vamos dizer, que o meu pai construiu aí. E para entender o calendário aqui, né? O milho, primeira safra, ele é plantado ali em agosto, é isso? Final de agosto, início de setembro, que seria a época preferencial para a cultura. E aí sim nós fizemos um safrinha ao inverso daquela região central, após o milho. Então eu tenho como meta, assim, como planejamento estipulado, mínimo é 1/3 da área em milho. Esse milho plantado em agosto, ele é colhido em... Ele colhe em janeiro ou início de fevereiro. E aí coloca uma safrinha em cima. Aí nós colocamos safrinha em cima. A gente faz ou soja em cima, ou feijão, ou o próprio milho com propósito, no caso do milho, safrinha, para silagem. Porque o clima não nos permite fazer a colheita desse milho, ele fica muito tardio, né? Ele fica muito... entra no frio. Aí acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento dessa cultura. E a soja? A soja aqui é plantada em novembro, Valdir? Exatamente. Final de outubro, bem finalzinho, e a época preferencial também até 15 de novembro. Quando possível a gente faz nessa data e acaba colhendo então ali para o mês de março, 20 de março, 15 de março, até a entrada de abril. Normalmente é assim, né, quando o clima permite. Agora você tem uma propriedade bem diversificada, a gente está podendo observar aqui, né? O carro-chefe qual é? Hoje divide, o carro-chefe é a produção de leite ou soja, né? Mas uma época foi a produção de leite, o carro-chefe na questão renda para a propriedade, né? Ocupando aí 60% da renda. Em função da questão de mão de obra, eu acabei reduzindo um pouco a questão do leite, né? Fizemos tudo familiar, então tá mais ou menos 50%. Soja e leite. Eu ainda considero, eu acho que o leite ainda tá talvez 51% e a soja nos 49%, mas tá taco a taco, depende daí do ano um pouco. E o milho, onde é que entra nesse contexto aí? O milho vem crescendo? Importantíssimo, vem crescendo. Agora, como eu então implantei sistema de irrigação, tá crescendo milho, então diminui esse risco que a gente tem com milho, aí você acaba investindo, até porque o milho está se mostrando mais rentável. Então tu começa a redirecionar um pouco, mas o milho sempre fez parte, como eu comentei antes, e vai fazer parte. E vai para a cooperativa, a comercialização aqui é via cooperativa, tem a Coop Soja aqui que é de Itapera, não é isso, né? Isso aí, eu trabalho muito, meu pai já trabalhou e passou isso para nós, né? Você ser sócio da cooperativa, você é dono, você tem parte. Eu trabalho 100% com a cooperativa, uso demais assistência técnica, a gente solicita toda hora e necessário, como nesse mundo atual e globalizado, onde a tecnologia está evoluindo, está presente, você precisa buscar, precisa de alguém e nada como a cooperativa. Então a gente entrega a produção para a cooperativa, eles armazenam para nós, transformam, fazem a ração, a gente pega a ração,
vende o produto, deposita ali, deixa depositado, comercializa a hora que quiser. É muito bom, olha, é uma segurança e tanto, a gente sabe, fortifica, fortalece. O cooperativismo aqui é forte, eu não estou desistindo por enquanto não, é muito bom. Vamos falar um pouquinho mais da cooperativa aí no segundo bloco e sobre essa produtividade espetacular aqui do Valdir, que alcançou 303 sacas de milho irrigado, né, por hectare, campeão nacional, saiu aqui de Selbach, no Rio Grande do Sul. A gente já volta no próximo bloco aí para contar essa história. Não saia daí. Muito bem, voltando para esse segundo bloco do programa Mais Milho, hoje em Selbach, no Rio Grande do Sul, aqui na fazenda São Sebastião, com o Valdir Jacob. Ele alcançou 303 sacas de milho irrigado por hectare. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio GETAP, né, que é o Grupo Tático para o Aumento da Produtividade. Um orgulho muito grande, imagina, né? No primeiro instante até um pouco surpreso, né? Pelo ano que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, na região aqui, muito atípico, muito quente e tal. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu essa produção, então. Olha, a gente dá uma pequena pausa ali na conversa com o Valdir para falar um pouco mais sobre a cooperativa. Estou aqui com o Cristiano Scher, presidente da CotriSoja. A CotriSoja que foi fundada em 1966, né? Então mais de 56 anos aí presentes na região do Alto Jacuí, sempre fazendo esse trabalho diferente também de relacionamento com todos os produtores. Hoje nós temos cerca de 3.500 sócios e uma equipe técnica sempre à disposição. Acho que isso foi um dos grandes diferenciais da CotriSoja, esse apoio técnico que dá suporte também para nós atingirmos, para que o produtor atinja esses bons resultados. E acho que esse é o grande desafio da cooperativa, né? É motivar os produtores a buscar cada vez melhores resultados. Além de altas produtividades, ter a rentabilidade na sua atividade. Quem imaginaria, né, que no interior de Selbach, um produtor de pequena propriedade, com área irrigada, conseguindo a maior produtividade a nível nacional? Acho que quebra uma série de paradigmas. Nós temos uma região, pivô em pequena área, é viável, não é viável? O seu Valdir é uma prova, sim, que isso é viável. Olha, eu estou aqui com a Fernanda Demamã, engenheira agrônoma da CotriSoja, que acompanhou todo o processo, toda a safra do Valdir, nessa produtividade de 303 sacas de milho irrigado por hectare. E é uma vitória para vocês também. Claro, é uma vitória para toda a CotriSoja, né? Porque foi um conjunto de todos os colegas para participar, né? E também a gente ficou muito ansioso aí pela divulgação desse resultado aí, está muito feliz, claro, pelo seu Valdir também. Tá joia, vocês estão de parabéns aí, obrigado, viu? Pelo trabalho aí, valeu. No mínimo 16 anos que eu venho trabalhando de uma forma diferenciada, né? Então você tem que cuidar da estrutura física, química e biológica desse solo. E considero assim, até o próprio gado leiteiro que a gente tem anda nessa área e tal, que contribui talvez nessa parte biológica do solo. É um trabalho criterioso, de muitos anos, trazendo tecnologia, colocando tecnologia. A gente tem análises de imagens via satélite, onde faz a correção do solo, com taxas variadas na sequência, mas o processo que eu comentei antes, no mínimo há 16 anos, porque numa época ali a própria cooperativa CotriSoja aqui da nossa região, ela incentivou e criou um concurso de produtividade da cooperativa, onde o qual então eu já me inscrevi porque eu tinha um histórico de produções boas já pelo meu pai, né, e o avô, e acabamos sendo premiados, o que foi então um incentivo muito grande, tanto em 2006 quanto em 2007, tanto em soja quanto em milho. E aí sim, acompanhando a questão custos e rentabilidade, para ver se de fato, né, a rentabilidade acompanha esse crescimento de produção. Não querer produzir, aumentar a produção a qualquer custo, e sim de uma forma racional e sustentável. É uma história longa, é um preparo de base muito longo, vem de muito tempo. Essa atenção com o solo, a atenção com a cultura, conhecer a cultura que você está plantando, conhecer ela fisiologicamente, qual é o momento correto de fazer
os tratos necessários, acompanhamento técnico, quase que diário, para você posicionar corretamente cada produto no seu tempo correto e na sua dose correta. E aí um capricho especial na questão de aplicação, volume de calda, tudo são detalhes que vão somando, né? O histórico do plantio direto de muitos anos, né? E já vinha do meu pai essa história. Nós conseguimos uma época um título, que eu não lembro mais, foi 85, 84, 85, um prêmio de conservação de solo a nível estadual, ou seja, já é um sinal de que o solo estava bem preparado, bem conduzido, desde aquela época. Então tudo soma, sempre um conjunto muito grande de fatores que acabam interferindo nesse tipo de produtividade. Então eu não poderia hoje isolar nenhuma medida isolada que com certeza não daria resultado, né? Não é de um ano para outro. E o resultado ele aparece, né? Nós estamos vendo aí os teus troféus aí, tem o CESB 2018 ali, né? 106.4. CESB 2021 também, 106 sacas de novo, né? Passando aí a marca do 100, que no passado era uma coisa inimaginável, né, para os produtores, né? E muitos troféus relacionados ao gado também, né? Como eu comentei no início ali, né? Quando você faça bem feito. Então, nesse propósito, a gente investe muito na questão do gado, a gente sempre investiu bem em genética e na nutrição, na qualidade da nutrição para esses animais. É o que mais rápido dá resultado. Também sempre tem que ter a coragem de se dispor a participar, aceitar tecnologias. A gente teve a coragem de participar de concursos de julgamento desses animais, de produção, enfim. O que então acabou, né, aparecendo, destacando-se em função de você fazer um trabalho diferenciado na propriedade. Eu acho que ficou bem claro aí para os produtores do Brasil todo que estão nos assistindo aí o trabalho, a preocupação que vem de anos, né, com a questão do solo, né. É um resultado que aparece, ele não é da noite para o dia, não tem receita de bolo pronta, né, Valdir? Não tem receita de bolo pronta, tem que ir trabalhando e tem que ir construindo, né? A primeira vez que eu ouvi falar em 300 sacas de milho por hectare, né, colhida pelos americanos lá, era algo assim muito distante. Só que não, né? Aí você começa a pensar, poxa, mas se eu alcancei os 106 em soja, por que eu não posso, talvez, sei lá, nas 300 de milho? Aí eu coloquei isso muito intimamente em minha memória como uma meta. Então, mas para chegar a essa produção, a gente senta, planeja com consultores, com os agrônomos. Não adianta pensar em 300 sacas se você aduba para 150. Então esse é o sentido, sentar, planejar, acreditar na tecnologia, buscar essa tecnologia, aplicar ela e ter uma atenção especial durante toda essa fase. E a irrigação entrou como uma ferramenta bem útil. Os outros fatores climáticos, todos eles são os mesmos. Mas o mais importante nos últimos anos, assim que a gente tem visto, é a questão da falta de chuvas. Então é uma ferramenta que veio a somar e muito. É um investimento que se paga? Se paga, com certeza. Nós fizemos uma projeção, um trabalho, eu e a minha filha que fez engenharia de produção, sentei com a família, qual é o futuro da propriedade na questão sucessão? O nosso guri vai ficar ou não vai ficar? É um investimento a longo prazo. Tem um casal de filhos. Um casal de filhos, exatamente. Aí o nosso guri não. A intenção é ficar, nós sentamos, conversamos, aí estudamos de um histórico dos últimos 10 anos, quanto tempo nós vamos levar para pagar essa irrigação. Aí nós chegamos num resultado modesto para a gente não se iludir. Em 7 anos está tranquilamente pago. Só que no segundo ano eu já vi que era bem diferente o negócio, porque tu ganha mais, não perde um dia de tempo. Hoje eu afirmo que na metade do tempo essa irrigação se paga. Tanto é que já estou ampliando a área, né? A gente já projetou o reservatório para um pouco mais, se futuramente andasse bem ampliar. E já no segundo ano, quando eu imaginava em 5, 6 anos ampliar, no segundo ano já ampliei em função desses resultados. Você que é um cara aberto aí a novas tecnologias, né, aos avanços, como é que imagina a propriedade aqui, como é que imagina o modelo de produção, todo esse ambiente produtivo que você construiu aqui,
daqui a 5, 10 anos? Cada vez que mais altos ficam, né, esses tetos e tal, o desafio é maior, né? Mas a tecnologia está aí a nosso favor e tem que fazer uso dela, acreditar que nós temos, assim, eu imagino ainda por crescer nessa questão produtividade. E nós comprovamos agora que a gente tem clima para isso. No Brasilzão afora, né, a gente tem clima. Aqui no Rio Grande a gente imaginava que não tivesse na nossa região esse potencial todo. Em função de altitude, nós temos aqui em 380 de altitude, é melhor para soja do que para milho. Porque as noites frescas são em maior altitude que o milho gosta. As noites quentes em janeiro ali é mais para soja. Só que não, agora comprovou que também nós conseguimos produzir milho e nós temos assim ainda por fazer. Eu vim acompanhando essa lavoura nesse ciclo todo, que ainda tem erros ali no meio que a gente tem que corrigir. Possibilidade é de crescer, só que tem que trabalhar para isso, não esperar que caia do céu, né? Porque aí não se consegue, tem que trabalhar para isso. Algir, muito obrigado pela participação, contribuição incrível para o programa hoje. Tenho certeza que todos os produtores aí do Brasil inteiro que estão assistindo ficaram impressionados aí com a tua história. Muito obrigado e parabéns aí para você, para a família, para o seu pai, para todos aí. Disponha, eu que agradeço, muito obrigado, foi uma honra ter participado do programa com vocês. Muito obrigado, queria deixar um abraço aqui também ao Glauber Silveira, apresentador do programa, a quem eu estou substituindo hoje. Um abraço a todos, Mais Milho de hoje fica por aqui. A 6ª temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização Canal Rural, a ProSoja Mato Grosso e Abramilho. Patrocínio Bayer. Milho Bayer é bom. Apoio Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. E o NEM, União Nacional do Etanol de Milho.